Olá a todos, vamos agora para a nossa nona aula da unidade 5. Nesta videoaula, vamos ver o cálculo de áreas e volumes em coordenadas polares. Para isso, vamos considerar a seguinte proposição. O elemento infinitesimal de área em coordenadas polares é dA igual a R dr dθ. A demonstração deste fato está apresentada na unidade 5. Desta forma, nós temos duas expressões para calcular área e volumes. A primeira expressão diz que a área é integral dupla na região R' de R dr dθ. Observe então que aqui nós temos o elemento infinitesimal de área. E na expressão à direita, nós temos que o volume é integral dupla em R' de FR cosseno θ, vírgula R seno θ, R dr dθ. Observe aqui que a nossa função f de xy, o x e o y foram trocados, substituídos por R cosseno θ e R seno θ, tá? Vamos ver o exemplo 5.15. Neste exemplo, pede para mostrar que a área da região rachurada é 2π. Então, a região rachurada é essa região aqui em laranja, tá? Vamos comentar um pouco mais sobre essa região. Ela é limitada superiormente por uma circunferência tangente ao eixo y, centrada no ponto 2, 0, tá? E o raio é 2. Vou mostrar como escrever a equação dessa circunferência, tá? Que limita superiormente a minha região R' em coordenadas polares. Tá? A resposta vai ser R igual a 4 cosseno de θ. Bom, nós vamos fazer assim. Como o centro da circunferência é o ponto 2, 0, eu uso a equação da circunferência. Ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é o raio. Usando o produto notável, podemos desenvolver aqui para obter x² menos 4x mais 4. E aqui, mais y² igual a 4. Como o número 4 aparece dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar para obter x² mais y² igual a 4x. Observa que o menos 4x eu passei para o outro lado aqui. Agora eu utilizo as expressões em coordenadas polares. x² mais y², já comentei que isso vale r ao quadrado. Aqui vai ficar 4 e no lugar do x eu coloco r cosseno de θ. Como meu r é maior que 0, posso dividir tudo por r para obter r igual a cosseno de θ. Tá? Outro fato importante é como devemos percorrer a nossa região R' para colocar na integral dupla. Vamos lá então observar o R. O meu R ele varia de 0, tá? O R é maior que 0, mas ele começa no 0 aqui, vai estendendo até bater na curva verde. Então está escrito aqui. O R é maior ou igual a 0 e menor que 4 cosseno de θ, tá? Tratando-se de região, a gente considera que o R é 0. Mas, em geral, o raio vetor é maior que 0. Agora, o θ é o ângulo que está medindo aqui. É esse raio vetor formando com o eixo x. Agora, observe aqui, olha, com a caneta, olha lá, eu vou deslocando na superfície, na minha região, ó, vou girando, 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 tá? Até chegar a 90 graus. Então, portanto, o nosso R, o nosso θ, varia de 0 até π sobre 2.
tá? Tem que usar o ângulo sempre em radianos. Assim, o nosso R, o raio vetor, vai variar de 0 até 4 cosseno de θ, até a minha curva verde, tá? E o θ de 0 a π sobre 2. Usando a expressão comentada anteriormente, a área vai ser integral dupla na região R' de R dr dθ. Ou seja, integral de 0 a π sobre 2, ó, a variação de θ, e R dr com variação de 0 a 4 cosseno de θ. É a variação do meu raio vetor. Bom, vamos calcular a integral. Sempre calcula-se a integral interna primeiro. Então, a integral de R é R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4 cosseno de θ. Tá? Substituindo aqui, apenas no limite superior, o que vou substituir, uma vez que quando eu substituir 0 aqui no R, vai zerar. Tá? Então, vou ter meio. Observe que esse 2 aqui embaixo é uma constante, tá? E ele sai da integral como sendo meio. E vamos ter dentro da integral de 0 a π sobre 2 de 4 cosseno de θ ao quadrado, entre parênteses aqui. Bom, então vai ficar meio. O 4 ao quadrado é 16, cosseno ao quadrado de θ, dθ, de 0 a π sobre 2. O 16 sai da integral, simplificando com 2. Então, obtém 8, integral de 0 a π sobre 2, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Essa integral do cosseno ao quadrado de θ não aparece na nossa tabela de integração. Por isso, nós iremos utilizar um truque trigonométrico. Da trigonometria, é possível provar que o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, no lugar desse cosseno ao quadrado de θ, vou substituir aqui por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Novamente, esse 2 apareceu aqui embaixo, vou tirar da integral. 8 dividido por 2 é igual a 4. E eu tenho a integral de 0 a π sobre 2, de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Vou separar aqui, para fazer bem passo a passo, em duas integrais. Tá? Temos a soma, então vamos separar na soma de integrais. Vai ficar 4, integral de 0 a π sobre 2 de 1 dθ, mais 4, integral de 0 a π sobre 2, cosseno de 2θ dθ. A integral de 1 dθ é θ, então vai ficar 4θ, de 0 a π sobre 2. Mais 4. Essa integral aqui, cosseno de 2θ, aparece na nossa tabela de integração. O A vale 2, então a integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2, que é o valor do A. E vezes 4 que estava aqui, variando de 0 a π sobre 2. Continuando aqui a conta, vou substituir o π sobre 2 no lugar do θ, vou ter 4 vezes π sobre 2, tá? Mais 2, que multiplica seno de π, menos seno de 0, tá? Observe aqui que eu estou substituindo no lugar do θ o π sobre 2 e também no lugar do θ o 0. Então, temos essa expressão aqui, tá? Fazendo essa conta aqui, 4 dividido por 2 é 2, 2π. Usando uma calculadora científica, em radianos, importante isso, tá? Que o seno de π é 0. O seno de 0 é 0. Então, essa diferença é 0. Vezes 2 é 0. Então, portanto, a área da região rachurada em laranja é 2π mais 0, que é igual a 2π. Vamos ver também nesta aula o exemplo 5.16. Tá? Refere-se ao cálculo do volume de um hemisfério por meio de integrais duplas em coordenadas polares. Tá? Vamos ler o enunciado. Use integral dupla em coordenadas polares e calcule o volume do hemisfério de raio 4. Na figura aqui à esquerda, eu desenhei o nosso hemisfério aqui,
tá? O que é um hemisfério? É a metade de uma esfera, tá? Se considerarmos só a superfície, então temos a metade de uma casca esférica. Ela intercepta os eixos coordenados aqui no ponto 400. No eixo Y aqui, intercepta no ponto 040. E no eixo Z, no ponto 004. Tá? Aqui também eu destaquei a região de integração, é essa região no plano XY aqui. 3/4 da região está em amarelo e 1/4 em laranja. Essa região em laranja é o meu R'. Outra coisa importante também do nosso hemisfério, nós vamos utilizar simetria, tá? Aqui na figura à direita, eu tenho no plano XY a minha região R', tá? No primeiro quadrante, o raio variando de 0 a 4, aqui ó, intercepta no ponto 4, aqui também intercepta no ponto 4. 3/4 da nossa região em amarelo, tá? Então aqui, ó, aqui a gente vê bem a simetria, tá? Eu vou calcular o volume desse sólido do primeiro quadrante. Se eu coloco meu eixo Z aqui na vertical, eu vou ter o primeiro octante, tá? Essa região R', nós já observamos o seguinte, que o R varia de 0 a 4, tá? Daqui até aqui. E o θ varia, já que eu estou no primeiro quadrante, do ângulo 0, que é o formado com o eixo X, até o ângulo 90, ou seja, π/2, tá? Bom, o primeiro passo para resolver esse exercício é achar a equação da casca esférica, tá? A equação da casca esférica é semelhante ao cálculo, né, a expressão que utiliza para calcular a equação da circunferência, tá? Como ela é centrada aqui na origem, então você vai ter assim, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, e ganha esse termo aqui, z menos 0 ao quadrado igual ao r ao quadrado. O r vale 4, fica 4 ao quadrado. Então eu tenho que, isolando o z daqui, z quadrado é igual a 4 ao quadrado, né? Aqui temos um 4 ao quadrado, menos x quadrado menos y ao quadrado. Posso extrair a raiz quadrada, tá? E pegar apenas a raiz positiva. Assim, nós pegamos a raiz positiva porque eu estou considerando a parte superior, acima do plano XY. É aqui que está o nosso hemisfério. Está acima do plano XY. Por isso que a raiz é positiva. De quem? De 16 menos x quadrado menos y ao quadrado. Mas x quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então eu tenho que a minha equação da casca esférica em coordenadas polares é raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado. Assim, o volume do nosso hemisfério vai ser integral dupla de RZdA, tá? Ou, mesma coisa aqui, 4 vezes, ó, simetria, da integral de ZdA na região R', na região laranja, ó, só vou calcular na região laranja, tá? Assim, eu vou ter 4 vezes de 0 a π/2, que é a minha região R', o raio varia de 0 a 4, da raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado, e o elemento de área em coordenadas polares, que é o r, dr, dθ. Vamos então resolver a integral. Então a integral é V, o volume é 4 vezes, integral de 0 a π/2, dθ. Olha só o que eu fiz. Como a minha expressão aqui, ó, em R não tem θ, não depende de θ, eu posso separar no produto de duas integrais, tá? Então, e essa integral aqui,
também não tem na nossa tabela de integrais. Eu vou usar a técnica de substituição de variáveis. Eu vou chamar de u o 16 menos r ao quadrado. Então está escrito aqui em vermelho. Portanto, como é que funciona essa técnica de integração do cálculo 1? A partir do u eu calculo du, ou seja, deriva esse termo. Derivada ao 16 é zero. Derivada do menos r ao quadrado é menos 2r dr. Isolo o meu r dr, uma vez que ela aparece aqui na minha integral. Então, r dr é menos du dividido por 2. Ó, pega esse 2, passo dividindo, e o sinal negativo eu também passei para o outro lado. Bom, mas quando eu mudo também de variável, numa integral definida, eu tenho que mudar também os limites de integração. Vamos ter novos limites na variável u. Então, vamos ler aqui. Ó. Quando o meu r é zero, se r é zero, então u é 16. Como é que eu encontrei 16? Substituir aqui, ó. Substituir o r por zero. Então, u é 16. Se o meu r é 4, que é o limite superior da integral antiga, substituo aqui 16 menos 4 ao quadrado, vou ter u igual a zero. Tá vendo? Então, mudou os limites de integração. Assim, o nosso volume V é 4 vezes θ, variando de 0 a π sobre 2. Tá? Integrei aqui, ó, integrei de θ é θ. E essa integral aqui, que eu destaquei em vermelho também e em azul. Ó. Onde era 0, virou 16. Onde era 4, virou 0. Raiz de u, porque eu chamei o 16 menos r ao quadrado de u. E aqui, no lugar do r dr, eu substituí por menos du sobre 2. Tá? Substitui aqui agora o θ por π sobre 2, vou ter 4 vezes π sobre 2 é 2π. Mas temos um 2 aqui embaixo da integral. Tiro já da integral, vai ficar meio. Integral de 16 até 0, de u elevado a meio. Lembrando que a raiz quadrada de u é u elevado a meio, vezes menos du. Tá? Próximo passo, simplifico 2 aqui. Vamos ter então que o volume, ele é π. Integral de 0 a 16, olha, vou usar essa propriedade importantíssima. Quando você tem integral aqui, ó, do 16 até 0, eu prefiro que o 0 fique como limite inferior. Então, toda vez que você troca a posição dos limites, você muda o sinal da integral. Como aqui tem negativo, então ela fica positiva aqui, tá? U elevado a meio. Bom, mas integral de u elevado a meio, você soma 1, vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, vezes π, variando de 0 a 16. Observe que eu só substituo o 16, porque no 0 irá zerar. Então, vou ter, dividir por 3 meios, o 2 vai para cima, o 3 se mantém. Então, tenho 2 terços. Então, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. 2 terços de π, 16 elevado a 3 meios. Tá? Bom, aí como é que eu calculo 16 elevado a 3 meios? Pode usar uma calculadora científica ou usar o seguinte, né, macete matemático. Ó. 16 é 4 ao quadrado. Elevado a 3 meios, ó, esse expoente 2 corta com esse 2. Então, vou ter 2π sobre 3, 4 elevado ao cubo. Ou seja, isso é igual a 2π sobre 3. 4 ao cubo é 64. E 2 vezes 64, 128π sobre 3 é o volume do hemisfério do exemplo 5.16, tá?